No capítulo 6 do livro dos médiuns, nós estamos no item 100, na questão 18. Por que é que as aparições se dão de preferência à noite? Não indica isso que elas são efeito do silêncio e da obscuridade sobre a imaginação? Então, durante o dia, existem menos aparições, durante a noite, mais. Será que é verdade? Pela mesma razão, porque vedes durante a noite as estrelas e não as divisais em pleno dia. A grande claridade pode apagar uma aparição ligeira, mas é errôneo supor-se que a noite tenha qualquer coisa com isso. Inquiri os que têm tido visões e verificareis que são em maior número as que tiveram de dia. Então, a questão das aparições de dia e de noite não vai ter diferença. E até, pelo contrário, quando as pessoas são realmente videntes, eles veem mais coisas durante o dia do que durante a noite. A questão da hora do dia e da noite vai ter pouca interferência sobre aquilo que se vê. Logicamente, que à noite entra o fator imaginação, o fator medo, a tensão da pessoa e a atenção também sobre os fatos. Portanto, se uma aparição aparece de dia, é uma reação. Se aparece à noite, logicamente que as pessoas vão ter uma reação um pouco diferenciada, porque à noite normalmente suscita mais medo na grande maioria das pessoas. Nota: muito mais frequentes, gerais, do que se julga, são as aparições. Porém, muitas pessoas deixam de torná-las conhecidas por medo do ridículo e outras as atribuem à ilusão. Esse é outro detalhe. Muitas pessoas veem os espíritos e lógico que eles vão ter todo o cuidado para falar ou para não falar sobre o assunto. Por quê? Porque exatamente causa melindres, causa transtornos e algumas pessoas, por terem medo, taxam das mais variadas formas aquelas pessoas que veem os espíritos. Se parecem mais numerosas entre alguns povos, é isso devido ao que aí conservam com mais cuidado as tradições verdadeiras ou falsas, quase sempre ampliadas pelo poder de sedução do maravilhoso, a que mais ou menos se preste o aspecto das localidades. Então tem alguns países onde os relatos são mais frequentes, algumas regiões os relatos são mais frequentes, normalmente no interior, nos sítios, nas fazendas, as pessoas gostam muito de contar histórias sobre aparições. Já nas grandes cidades as pessoas têm tanto assunto que às vezes nem lembram das aparições, mas dependendo, não quer dizer que isso seja uma regra. Em algumas situações, no interior você tem mais esse hábito de contar histórias, causos, sobre as aparições, ou sobre aquilo que se vê de diferente. E nas cidades nem sempre. Embora, até pelo número de pessoas muito maior nas cidades, provavelmente, no mundo de hoje, atualmente, quando nós estamos, portanto, provavelmente, durante essas aparições serão muito mais frequentes nas cidades do que no campo. A credulidade, então, faz que se vejam efeitos sobrenaturais nos mais vulgares fenômenos. O silêncio da solidão, o escapamento das quebradas, o mugido das florestas, as rajadas das tempestades, o eco das montanhas, a forma fantástica das nuvens, as sombras, as miragens, tudo, enfim, se presta à ilusão. Portanto, quando a gente está diante de determinados locais, portanto, as pessoas gostam de ir para as escarpas, nos casos dos cânions. Tem gente que adora ficar na floresta, no cerrado, ou seja, adentrar um local que lhe traga alguma sensação de paz, alguma sensação de sobrenatural, para que ele entre em relaxamento e desenvolva ali suas percepções. É comum as pessoas fazerem isso. Portanto, nesses locais existem outras situações que podem fazer com que as pessoas acham que viram e não viram, acham que ouviram e não ouviram. Mas tudo temos que saber discernir, não podemos ser taxativos. Onde você estava? Estava no cerrado, debaixo de uma árvore, uma frondosa piqui. Então você teve uma ilusão. Não é bem assim. Cada momento, cada situação é uma. E a gente tem que respeitar. No momento que a pessoa relaxa, que ela consegue ter um momento de relaxar,
de estar mais serena, logicamente ela vai ter mais percepção psíquica. Se ela está muito tensa, muito, né, ali presa, ela vai ter menos percepção psíquica. É um fato normal, natural. A questão é termos cuidado com aquilo que as pessoas vêm nos relatar, para que a gente não seja taxativo com o médium de que ele não está vendo nada ou idolatrando porque está vendo demais. Sempre o equilíbrio é de extrema importância. Para a imaginação simples e ingênuas, para imaginações simples e ingênuas, que de boa fé narram o que viram ou julgam ver, porém ao lado da ficção há a realidade. O estudo sério do Espiritismo leva precisamente o homem a se desembaraçar de todas as superstições ridículas. Isso ali a gente sempre fala ao longo do nosso estudo, que o estudo da doutrina espírita, principalmente do Livro dos Médiuns, é fundamental para que a gente tenha uma noção mais exata e mais compacta daquilo que a doutrina espírita traz para nós. Então, a doutrina espírita vem trazer para a gente aqui um conjunto de informações para que a gente aprenda a lidar com o mundo dos espíritos. Mas eu preciso disso no mundo de hoje? Para nós que estudamos a doutrina espírita, vemos que o mundo de hoje está numa situação bastante caótica, porque não sabem discernir as suas intuições e não prestam atenção aos seus atos e não procuram se evangelizar. Aí traz todo um conjunto de situações problemáticas, complexas, que precisam ser reentendidas e retrabalhadas. 19ª. A visão dos espíritos se produz no estado normal ou só estando o vidente num estado estático. Então, quando que você vai ver? Quando você está no normal, conversando com as pessoas no nosso dia a dia, ou numa condição estática? Podemos deduzir-se, achando-se este em condições perfeitamente normais, entretanto as pessoas que os veem se encontram muito a miúde no estado próximo do êxtase, estado que lhes faculta uma espécie de dupla vista. Isso aqui, então algumas pessoas, eles ficam num estado de próximo ao êxtase, para que eles possam ter uma percepção ampliada. E algumas pessoas veem naturalmente no dia a dia, e outras só percebem quando estão em desdobramento consciente, que é um desdobramento forçado, ou inconsciente, durante o sono, ele está dormindo e ele está vendo. Esse desdobramento forçado é que as pessoas têm que ter cuidado, porque você não sabe quem você vai encontrar, você não sabe o que você vai estar te esperando no mundo dos espíritos, e aí que vem o grande problema. Você vai deparar com quem e com que? Os que veem, os espíritos, veem-nos com os olhos, assim o julgam. Mas na realidade é a alma quem vê. E o que o prova é que podem ver com os olhos fechados. Então, para ver os espíritos, você tem que ver com a alma. Você tem que estar num estado de relaxamento tal que a sua alma tenha mais percepções. Algumas pessoas já têm isso aí em condições naturais. No dia a dia dele, ele está sempre tendo essas percepções. Mas, para outros, eles têm que fazer um pequeno exercício de relaxamento para poder ter essa percepção. O que é certo é que nós devemos deixar a cargo dos nossos mentores, dos nossos protetores, esse aflorar das percepções. Porque às vezes a pessoa força essa percepção, ela vem de uma forma descontrolada, e aí ele não tem como controlar, ele fica assustado, ele vai tentar fechar de qualquer maneira, vai aparecer um monte de loucos oferecendo para ele as mágicas mais adversas, e ele não vai conseguir fechar. Então nós temos que ter sempre cuidado, sempre atento para agirmos com segurança, com tranquilidade e, acima de tudo, com uma responsabilidade por aquilo que a gente se propõe a fazer. 21. Como pode o espírito fazer-se visível? Então, é o espírito que faz-se visível ou o médium que o percebe, que o vê? Antes de ler ali, já vou dizer que são situações mistas. Sempre vamos poder entender que são situações mistas, mas vamos lá para o estudo. O princípio é o mesmo de todas as manifestações. Resiste nas propriedades do perispírito, que pode sofrer diversas modificações ao sabor do espírito. Então, o nosso perispírito ele tem uma capacidade enorme de ser manipulado pelos espíritos ou por quem tem o poder de manipular a si mesmo, que praticamente não existe hoje na Terra, na atualidade. Mas
Quando o espírito está desencarnado, ele consegue transmutar o seu espírito para várias aparências. E aí a gente depara, muitas das vezes, quando a gente vê os nossos irmãos protestantes falando assim, cuidado que você pode estar sendo enganado por um demônio. Ponto. Vamos prestar atenção nesse fato. Nós temos que ter esse cuidado? Perfeitamente, temos que ter. Quando, como, onde, por quê? Aí é que vem a diferença. Nós temos que estar sempre atento em como nós estamos agindo, de que forma nós estamos agindo, porque isso vai definir como nós estamos nos portando na nossa vida e como que a vida vai estar nos mostrando as nossas inter-relações e aí, com o mundo físico, se forem boas, logicamente com o mundo dos espíritos também vai ser boa. Se não forem boas, com o mundo dos espíritos também não vão ser boas. E a gente tem que estar sempre atento, sempre com muito cuidado, porque as tendências humanas de criar problema, de criar atrito, de ficar achando que fulano não está gostando de mim, que Beltrano está falando mal de mim, e sem procurar entender o porquê disso, vai trazer para nós algum tipo de problema, algum tipo de transtorno. E isso repercute no produto da mediunidade. Então, serenidade, tranquilidade, e o grupo espírita, da casa espírita, tem a responsabilidade de estarem unidos. Tem um ranço com alguém? Vai lá, chama, conversa, resolve aquele problema. Não deixa ficar remoendo mágoa. Nicolai, um espírito que trabalha com a gente, ele fala assim, use da perfeita diplomacia. Então, quando alguém falou alguma coisa, tomou atitude que não te agrada, responda diplomaticamente. Então, a gente tem que prestar atenção que um país, nas relações internacionais, ele não vai dar uma resposta descompensada de qualquer maneira para o outro país. Ele vai falar sempre com gentileza, com educação e naquela linguagem diplomática. A partir do momento que a gente treina a agir diplomaticamente, a gente, com o passar do tempo, a gente deixa de melindres e passa a agir coerentemente conforme nós devemos agir, de acordo com os ensinamentos cristãos. Então, sempre nós devemos procurar trabalhar, agir, interagir, para que a gente esteja bem dentro do grupo e o grupo bem junto com a gente. Pode o espírito propriamente dito fazer-se visível, ou só o pode com auxílio do perispírito? No estado material, é lógico que sempre vai ser com o perispírito, né? No estado material em que vos achais, só com auxílio dos seus invólucros semimateriais podem os espíritos manifestar-se. Então, no mundo físico aqui, os espíritos que vêm manifestar, eles têm que ter um invólucro, manipular esse invólucro e fazer uma densificação nesse invólucro perispiritual para que a gente possa vê-los no momento atual. Este invólucro é o intermediário por meio do qual eles atuam sobre os vossos sentidos. Sobre esse envoltório é que aparecem, às vezes, com uma forma humana ou com outra qualquer, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, assim em plena luz como na obscuridade. Portanto, o espírito vai sempre manifestar com o perispírito, adotando a aparência que melhor lhe convier, ou que ele tiver condições de apresentar, ou que for necessário ele apresentar, seja na obscuridade ou em plena luz. Sempre nós vamos estar diante de alguém que vai estar se manifestando, que vai estar aparecendo ali para alguém, para o médium, na condição de perispírito. Ele mesmo estando desencarnado, é um espírito, mas ele tem um invólucro perispiritual. É esse perispírito que vai aparecer para nós.